E a gente já começa com a primeira bombinha do Dia do Trabalhador, o ministro Moraes reconhecendo que negou provas à defesa de Bolsonaro no inquérito da suposta trama do golpe, que todo mundo sabe que não houve. Alexandre de Moraes finalmente autorizou o acesso integral da defesa de Bolsonaro às provas do inquérito sobre a alegada tentativa de golpe. O ministro admitiu a existência de material sigiloso contradizendo suas declarações anteriores. A Polícia Federal agora tem 5 dias para informar como vai disponibilizar materiais como celulares, mídias, documentos apreendidos e outras cositas mais. A decisão também beneficia demais acusados no núcleo político no caso. No caso aí, General Augusto Heleno e Tenente Coronel Mauro Cid. Moraes já havia afirmado publicamente que a defesa tinha acesso integral aos autos. É uma meia-verdade. O ministro ainda homologou a lista de 15 testemunhas apresentadas pela defesa do ex-presidente. Darcio Bracarense, agora a defesa vai realmente poder operar como deveria? Como deveria, impossível. Na verdade, é inacreditável que só agora a defesa terá acesso àquilo que ela está sendo acusada. É uma coisa absolutamente assustadora. E outra coisa é o volume. Pela quantidade de páginas do relatório, a gente tem ideia de que você tem um volume ali de informações que é muito grande. Então, se você tem horas e mais horas, por exemplo, de gravações, de imagens, de mensagens, como é que você faz para poder avaliar tudo isso em tempo, dentro do prazo para poder se defender? O que Bolsonaro está sofrendo não é um julgamento. Ele está passando por um processo de perseguição sumária e um julgamento espetáculo, talvez pudéssemos chamar assim, semelhantes àqueles que existiam em Moscou, feitos por Stalin. É muito lamentável, é muito triste que a justiça tenha chegado a essa condição, né, e que a gente tenha esse processo absolutamente desproporcional. Esse processo, portanto, atenta contra a constitucionalidade quando ele fere o princípio da razoabilidade, porque a defesa não terá tempo para poder formular uma defesa diante de tantas informações, e fere também o princípio da imparcialidade, uma vez que a gente sabe muito bem quem está querendo julgá-lo. Está papaiano, durante meses, o ministro Alexandre de Moraes sustentou publicamente que o amplo acesso aos elementos da prova documentada nos autos estava plenamente garantido. Parece que não foi bem isso não, né? Não, o que a gente está vendo é a síntese do que costuma se chamar de tribunal de exceção, tá? Porque se a gente for colocar isso a grosso modo, quando você solapa parte, né, do devido processo legal, e neste caso a gente está falando dos princípios que o Darcio Bracarense falou tão bem, como razoabilidade, imparcialidade, enfim, entre outros que são os princípios constitucionais, mas a gente também tem a quebra do princípio da ampla defesa nessa brincadeira. Quando você entende que os advogados da defesa de Jair Bolsonaro e dos outros, Mauro Cid, General Heleno, coloca todas as infinidades de pessoas que reclamaram da falta de acesso aos autos e que até então estava lá a imprensa tentando passar pano, a militância falando vigiar e punir é gostoso demais, e o senhor excelentíssimo Alexandre de Moraes dizendo que estava dispondo de todas, e agora a gente descobre que não é bem assim. Descobre não, a gente já sabia disso. A gente sabe disso desde 2019. Mas agora me parece que o mundo inteiro vai saber disso. Ele foi exposto, né? Ele foi exposto de uma maneira muito depreciativa para si, para o Brasil e para a corte no mundo, quando ele mandou intimar Jair Bolsonaro na UTI. Isso teve uma reverberação internacional absurda. Então, todos esses processos, no meu entendimento, eles são nulos de pleno direito, tá? Falando nos termos jurídicos mesmo. E eu digo mais: se eu responder uma prova da OAB levando em consideração as decisões do ministro Alexandre de Moraes, eu não passo na OAB. Então, fica muito difícil para a gente falar de devido processo legal, para a gente falar de princípios constitucionais, quando a gente tem esse tipo de realidade concreta nesses casos concretos. Então, levando isso em consideração, sinceramente, nesse momento que a gente tem são processos nulos de pleno direito. Todo mundo fala, figurativamente, que a política é uma luta. Mas não precisa ser a luta na base da pancada. Pois é, mas uma agressão física aconteceu na Câmara de Vereadores de São Paulo. Sessão na Câmara Municipal terminou em agressão física durante a votação do reajuste salarial dos servidores municipais.
A confusão começou quando o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, levantou um cartaz em protesto a frases ofensivas contra os grevistas. O episódio aconteceu em meio à tensão com protestos de servidores municipais contra a proposta de reajuste de 5,2%. A Corregedoria da Câmara, presidida por Rubinho Nunes, já analisa processos contra vereadores do PSOL. Vamos mostrar o vídeo para ficar bem claro o que realmente aconteceu. Tá ofendendo o vereador aqui mais uma vez! Que dureza, hein? Dácio Bracarense, você que é vereador também, em Vitória, no Espírito Santo, você precisa trabalhar de luva de boxe? Pois é, a nossa sorte aqui no Bradock Show é que a gente pode contar com o Serrão e com a Esté Papaiano, que está aqui de volta. E aqui nessa bancada a gente não briga, não sai no tapa. Aqui a discussão acontece com toda civilidade. Pois é, Serrão, pois é. É a democracia encontrando o seu caminho. Eu estava dando uma olhada nos conflitos em parlamento e vi, por exemplo, que antes da Guerra Civil Americana, isso foi muito comum. Tem vários casos interessantíssimos de parlamentares que chegaram a vias de fato e alguns deles chegaram até a duelar no parlamento americano. Recentemente também na Geórgia, a gente viu aí parlamentares trocando soco, e isso é uma coisa que acontece porque o parlamento, muitas vezes, ele tem uma temperatura mais elevada. É bom lembrar que é muito comum esse tipo de situação, embora não seja bom que seja normalizada, mas isso acontece em todo lugar do mundo porque é um processo civilizatório. Como diria o Freud, eu não concordo com muito do que ele disse, mas ele falou que o primeiro homem que atirou uma pedra, ou o primeiro homem que atirou um xingamento e não uma pedra, fundou a civilização. É mais ou menos isso. Então, eu acho que as coisas vão se assentando, as pessoas vão aprendendo como funciona uma democracia, e quando faltam argumentos, só sobra truculência. Por isso que a esquerda é tão violenta, porque ela não tem argumentos, e o Rubinho está sendo vítima dessa convivência com gente incivilizada, né? Temos aí o caso do Glauber, em Brasília, mas aos poucos, quem fará esse crivo, não tenha dúvida, será a população. E na medida que a população for procurando mais civilidade, essas pessoas serão defenestradas da vida pública, assim espero, para que possamos construir uma democracia onde os debates acalorados não cheguem às vias de fato. Assim seja. Esté Papaiano, você foi testemunha ocular dessa pancadaria. Conta aí pra gente esse absurdo contra Coisa o vereador maravilhosa. Rubinho. Cenas lamentáveis me deixam muito feliz, para te falar a verdade. Tô brincando. Vamos lá. Existem motivos bem específicos para que esse pessoal do PSOL esteja muito bravo com o Rubinho Nunes, tá? O Rubinho Nunes, ele é um vereador já mais experiente dentro da casa, que tem um trânsito que é muito, muito considerável, e é o corregedor. Parte do pessoal do PSOL já vem respondendo alguns processos por diversos motivos. Um deles porque mandaram rodar com verba de gabinete material do senhor Guilherme Boulos na prefeitura. Guilherme Boulos perdeu a eleição, mas assim, ele foi uma perda brutal para ele. Bom, isso colocado, quais são os motivos com mais especificidade que fazem esse pessoal ficar muito bravo com o Rubinho? A Câmara está com uma composição nova, do qual teve uma renovação de mais de 60%, e grande parte dos novos eleitos são da direita. Então a gente tem lá Zoe Martins, Lucas Pavanato. Então hoje a direita conservadora tem um trânsito melhor. E isso fez com que o Rubinho conseguisse já abrir duas CPIs, uma das habitações populares e a outra dos pancadões. Isso vai ser uma coisa maravilhosa acontecendo na casa. Tendo isso em vista, além disso, ele apresentou alguns projetos de lei que têm muita chance na casa. E esses projetos são câmera corporal para professor, câmera em sala de aula e na escola, e, além desses dois projetos, o teste toxicológico periódico para os professores da rede municipal. Então, meu amigo, isso tá deixando os caras muito, muito, muito bravos, tá? Então, a grande maioria dos servidores que foram reclamar desse reajuste de 5%, eu nunca vi, os caras estavam reclamando, estavam ganhando aumento. Quando era Haddad e Marta Suplicy, o aumento era de 0,5%. Agora eles estão reclamando de aumento de 5%. Bom, estavam lá reclamando. Verdade é que São Paulo tem quase, se não me engano, 91 mil servidores municipais e não tinha 10% disso reclamando na Câmara dos Vereadores.
Contudo, ainda que tivesse acontecendo esta reclamação, a maioria eram professores que estavam reclamando exatamente disso que eu estou falando para vocês. E esse pessoal capitaneia demais esta parte do funcionalismo público, representados pelo Toninho Vespa. Ele precisou mostrar serviço. A maneira como ele conseguiu de mostrar serviço foi agredindo o coleguinha, infelizmente. Darcio Bracarense, dá a sua palhinha aí. Não, é porque ela falou sobre o exame toxicológico. Eu apresentei aqui também um projeto de exame toxicológico para os vereadores também e os professores. Eu já sei que o relator está opinando pela rejeição na CCJ. E também tem outros projetos que tratam mais ou menos da mesma tese, só que, infelizmente, o prefeito daqui coloca a base dele para votar contra. Eu queria saber da Esté Papaiano se o prefeito tem tanta influência na Câmara de Vereadores de São Paulo e se esses projetos conservadores não estão sendo barrados por ele, porque aqui em Vitória não tem um projeto conservador que o prefeito deixa passar. Assim, a grosso modo, o prefeito de São Paulo, aliás, todos os prefeitos e governadores têm muita influência nas câmaras e nas assembleias legislativas, tá? Isso é meio que consensual, não importa de que lado seja, porque o fiel da balança é sempre o Centrão. E o Centrão, ele sempre, em todas as ocasiões, vota com a emenda parlamentar, ele não vota pela convicção ideológica. Então, isso que dá tanta força para os executivos municipais e estaduais. Aqui não é diferente disso. Contudo, a gente tem um prefeito hoje, chamado Ricardo Nunes, que apesar de ter um pé em cada canoa, tá? Porque ele é do Centrão, a gente tem que encarar esse fato. Apesar dele ter esse pé em cada canoa, ele está pleiteando a eleição de 26, porque se Tarcísio de Freitas vier para a presidência, ele quer vir governador, porque este é o último mandato dele. Tá entendendo? Ele não pode tentar a reeleição, o senhor Ricardo Nunes. Isto colocado, então ele está privilegiando um pouco mais esse lado conservador dentro da Câmara. Ele, assim, ele tem os problemas dele, tá? Quero deixar claro que não é... Inclusive ele tá na China, querendo importar a lei da China. Ele não tem esse discernimento ideológico, mas em todos os lugares aqui funciona igualzinho funciona aí, independente do tamanho, tá? Jogadas da aqui, oportunidade. Assim, meu prefeito não quer ser governador. Aqui vetou banheiro trans, vetou a questão da material escolar sem pornografia, enfim. Vamos em frente, vamos tocar o Bradock, que é melhor. E vamos aguardar o que vem aí nessa sucessão 2026. Enquanto isso, você aposentado, você pensionista, tá roubado, né? Tomaram a sua grana e não dizem quando vão devolver. Mas o presidente Lula nomeou Gilberto Valer Júnior para presidir o INSS após o escândalo das fraudes que está tirando o sono do presidente. O novo presidente do INSS era corregedor da Procuradoria-Geral Federal e tem pós-graduação em combate à corrupção. Que bacana! Anterior presidente tinha sido demitido junto com outros 5 servidores após a operação da Polícia Federal. Investigações revelaram um esquema de descontos indevidos em aposentadorias com desvio de 6,3 bilhões. Entre os afastados estão também o procurador-geral do INSS e 2 diretores. Esté Papaiano, será que agora um especialista em combate à corrupção dentro do governo do PT pode resolver os problemas do INSS ou isso é um filme de ficção científica? Meu amigo, eu truco. E eu truco, peço 6, peço 9, peço 12. O PT voltou pior do que nunca. Ele voltou para a cena do crime armado até os dentes, a verdade é essa. Então a gente precisa entender que o que eles fizeram, eles aparelharam o IBGE com o Postman, então a gente não tem mais um matemático no IBGE, tem um matemático, tá? Manipulando o número. Eles estão fazendo escândalo com a Itaipu Nacional, o TCU não pode sequer entrar lá para poder fazer as fiscalizações devidas, porque eles alegam que por ser uma binacional não cabe ao Brasil investigar, o que é um grande absurdo. Os Correios, em todas as estatais, é escândalo atrás de escândalo. Toda semana tem um escândalo. Então, quando a gente se depara com essa realidade, eu repito, eu truco, tá? Esse escândalo do INSS foi assim, provisional para todo mundo. Porque, apesar de ser uma tragédia anunciada, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Inclusive, no debate, Jair Bolsonaro falou sobre isso. Falou, vocês roubam velhinhos do INSS. Por quê? Lá atrás, aquela MP do Bolsonaro que visava justamente evitar esse tipo de crime, que visava justamente poder ter mais instrumentos para que isso não acontecesse. Quem que foi contra a MP? Foi justamente a galerinha do PT, foi justamente o turminha do PSOL, a base do governo Lula. E aí, quando...
Lula traz Lupe, aí Lupe traz o seu chefe de gabinete lá, que está todo esmerdalhado também no esquema de estar com, né, de ter feito várias coisas. O irmão dele, do sindicato, que é um dos sindicatos que teve quase mais de 500% de aumento de arrecadação desde que o Lula voltou para a cena do crime, né? Então, cara, cancelaram a biometria, não era necessário fazer biometria no sindicato do irmão do Lula. Então, assim, não adianta, eles estão tentando colar esse rótulo no governo Bolsonaro, isso não vai colar, tá? Simplesmente não vai colar. Uma, porque o próprio irmão do descondenado tá dentro do esquema já lá desde 2019, e o outro motivo é porque Bolsonaro tentou colocar os freios necessários para a investigação e para que a gente, né, não tivesse que se deparar com esse tipo de cena lamentável. Esse é o tipo de cena lamentável que eu não gosto de ver, porque a gente sabe que a aposentadoria do velhinho faz muita diferença e que isso representa não só a vida dele, como a qualidade de vida dele. Mas esse tipo de cena lamentável foi isso que Jair Bolsonaro tentou barrar lá atrás com a MP do INSS. E, enfim, como a gente já esperava, para a CPI, quem que não assinou? Quem? Vamos ver se vocês adivinham quem não assinou. Justamente PT, PSOL e toda a turminha da esquerda que faz a tal da simulação de virtudes. É isso. Agora, Dácio Bracarense, só para variar, num pronunciamento, o presidente Lula, escondidinho no Dia do Trabalho, resolveu atribuir o esquema de fraudes no INSS aos governos anteriores. A culpa é sempre dos outros. Passa o vídeo aí, Cláudio, para a gente ver mais essa cena, mais esse espetáculo de cinismo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Dácio Bracarense, o Lula utilizou cadeia de rádio e televisão, e não a outra cadeia, para falar sobre fraudes no INSS, afirmando que foi ele que desmontou o esquema criminoso que operava no INSS desde 2019. Ô Lula, esse pronunciamento foi depois da demissão do presidente do INSS, que era apoiado pelo Lupe, e agora você vai ter que tentar consertar essa sujeirada, já que a Controladoria Geral da União, depois de acionada por parlamentares e pela Polícia Federal, identificou 97,6% dos descontos realizados sem autorização dos beneficiários. Ou seja, os aposentados e pensionistas foram roubados no desgoverno do PT. Não é isso, Dácio Bracarense? Exatamente, Serrão. E outra coisa, né? Aqui entre nós, até a escolha do novo secretário-geral, presidente do INSS, diretor anticorrupção, enfim, aparentemente foi do Sidônio. A utilização da cadeia de rádio e televisão também foi escolha do Sidônio. É uma jogada de marketing para encobrir uma questão policial. Todos deveriam estar na cadeia, ministro afastado e esse dinheiro sendo recuperado para ser devolvido para aqueles que foram lesados. Agora, esse tipo de prática parece o esporte favorito da esquerda, não é só aqui não. A Michelle King era responsável pela Previdência Americana e pediu para sair depois que o Elon Musk mostrou alguns milhões em desvio. Milhões não, bilhões. Lá parece que a Previdência girava mais de 1,4 trilhão de reais. E depois de fraudes apontadas, ela também pediu para sair. A esquerda está roubando velhinho no mundo todo, meu amigo Serrão. É triste, muito triste. Esse é o tom deles. É a sinistra canhota, não tem jeito, especializada em roubar. Esse caso do INSS está sobrando até para o TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas e Walton Alencar, criticaram duramente o colega Haroldo Cedrais durante uma sessão no tribunal, que não é tribunal, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas indevidamente chamado de tribunal. Cedrais é acusado de segurar por quase um ano o julgamento sobre descontos indevidos nas aposentadorias. Ausência de despacho do relator não pode significar paralisia do processo, reclamou Dantas. Embora medidas cautelares tenham sido determinadas em junho de 2024, efetivamente
Nada foi feito desde então. O processo foi retirado da pauta 5 vezes anteriormente, beneficiando as entidades bandidas, que agora estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Sté Papaiano, é mais um caso para a gente discutir TCU. Por que tanta corrupção acontece no Brasil e o TCU raramente consegue identificá-las? O que acontece? Por que é o brasileiro que, no fim das contas, está sempre tomando no TCU? Cara, assim, para mim isso tem um nome muito específico chamado aparelhamento, tá? Então, quando a gente entende como funcionam as indicações, e que as indicações geralmente são políticas, e aí fica pululando de um governo para o outro, e as indicações elas sempre permeiam nos nomes das mesmas pessoas e dos mesmos partidos, entre, né? Geralmente se negocia, esse é o tipo de cargo que a indicação é negociada politicamente falando. Então, quando a gente entende isso, a gente entende também a dificuldade do porquê que quase nada no Brasil de fato caminha. Quando a gente volta no tempo, a gente vai lembrar ali do Mensalão, do Petrolão, do impeachment da Dilma, e aí a gente vai lembrar que o TCU foi uma peça-chave para determinar a questão das pedaladas, tá? E aí passa-se um tempo, a tal da narrativa de golpe cola, tá certo? Porque colou, principalmente porque eles fizeram um filme documentário, a tal do Democracia em Vertigem, que eles lançam no exterior, que depois eles importam aqui para o Brasil, e aí passa pouco tempo, o TCU de repente conclui que não é bem assim. Tá entendendo? E assim, é muito conchavo, o judiciário, ele tá muito longe de ser independente. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que a subversão do Supremo Tribunal Federal, ela contaminou todas as esferas abaixo dele com essas decisões políticas, a gente entende por que a gente chegou nesse estado de coisas. Então, quando a gente tem um ministro que ele não tem vergonha de abusar do poder, porque ele sabe que basta ele desengavetar um processo de um presidente da casa que está pendurado, a gente entende por que o juizinho de primeira instância se sente também no direito de interpretar do jeito que ele quiser a legislação e ele acha que existe, por exemplo, hierarquia entre juiz e advogado, coisa que é vedada pela Constituição, não existe. Então, esse tipo de coisa eu entendo que seja a síntese do estado de coisas que a gente vive. Darcy Bracarense, essa história de Tribunal de Contas é um negócio que incomoda. Por isso que agora a gente está vendo um movimento tão grande de vários governadores de estado nomeando suas esposas para serem conselheiras dos tribunais de contas estaduais ou municipais, alguns têm também municipais, mas no Tribunal de Contas da União, ali é uma briga política para quem vai ser indicado para ser o apaniguado fiscalizador que não fiscaliza, no fim das contas, as contas públicas. Esse caso do Cedrais, por exemplo, enquanto ele retardou o processo, uma roubalheira de 3 bilhões do provento dos aposentados e dos pensionistas. Esse é um dos escândalos mais vergonhosos da história do Brasil e que vai arrebentar com o governo Lula, porque o aposentado prejudicado é no Brasil inteiro, principalmente entre o eleitorado deles do Nordeste, né? Pois é, Serrão, foi muito bom você falar sobre o problema político que isso gera para o governo, porque é um problema político muito sério, o governo não tem como sair dessa. Afinal de contas, ele prejudicou gente que precisa, gente vulnerável. Agora, aqui no Braddock Show, a gente sempre trata tudo de uma forma muito isenta, muito correta, sem qualquer tipo de trabalho de imprensa marrom. E a gente sempre vem falando de forma muito transparente sobre o risco que esse tipo de atitude oferece às instituições brasileiras. Em março do ano passado, falamos da frota de carros chineses que o TCU recebeu, numa compra no mínimo esquisita, onde só uma empresa chinesa apresentou proposta. Depois, falamos do salão de beleza contratado pelo TCU, com cabeleireiro de luxo, massagistas e até depilação íntima. Por que depilação íntima? O que é isso, meu Deus do céu? E agora, o não trabalho do TCU, que afeta diretamente quem mais precisa. O não trabalho. A verdade é essa. Portanto, a grande preocupação dos brasileiros nesse momento tem que ser com as instituições, porque os tribunais de contas do Brasil inteiro viraram cabide de emprego de poderosos, casas de relaxamento, massagem e depilação íntima e de muita inação diante de injustiças como essa, meu amigo Serrão. Um ultimato para você. Braddock Show, a partir de agora,
das 8 às 10 da noite, ou seja, das 20 às 22 horas. O melhor do jornalismo inteligente, independente, imperdível. Para Doc Show, o programa que tem os melhores comentaristas da internet brasileira. Você não pode perder.